Nesse vídeo você vai aprender na prática a investir no CDB do Banco Inter, que rende 100% do CDI. Então, se você já curtiu o tema desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa o like, pausa esse vídeo e comenta: já cheguei curtindo, antes mesmo de ver o vídeo. E se você quiser, deixa também uma sugestão de vídeo e eu vou gravando os vídeos conforme a sugestão de vocês. Agora vamos pro vídeo. Antes de mais nada, eu tenho que explicar algumas coisas para vocês. Então, o CDB do Banco Inter, que rende 100% do CDI e tem liquidez imediata em um dia útil após o investimento. Então, primeira observação, é o CDB do Banco Inter. O que isso significa? Que a gente, investidor, está emprestando dinheiro para o Banco Inter. Então, como funciona um banco? Os investidores investem dinheiro no banco ou deixam o dinheiro na conta corrente, o banco pega esse dinheiro e empresta para as pessoas a título de empréstimo, de financiamento, entre outros, ganha um juros alto, como já é famoso aqui no Brasil, os juros serem altos. Então, o banco ganha esses juros altos do cliente e paga um juro um pouquinho menor para o investidor. Então, quando a gente fala CDB do Banco Inter, nós estamos emprestando dinheiro para o Banco Inter para ele fazer a operação dele. Qualquer banco faz, emprestar dinheiro para os outros. Segunda observação, 100% do CDI. CDI é Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa de referência que é usada quando um banco empresta dinheiro para outro banco. Essa taxa é um pouco menor que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros de uma economia. Atualmente, na data em que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic está 11,75 e o CDI está 11,65, 0,1 ponto percentual abaixo que a taxa Selic. Então, quando a gente fala 100% do CDI, essa é a taxa anual bruta que você vai receber ao investir nesse CDB, 11,65% ao ano. Terceira observação, liquidez imediata após um dia útil. O que isso significa? Liquidez é a capacidade de você transformar o seu investimento em dinheiro de novo. É a capacidade de você resgatar o dinheiro que você investiu. Então, quando a gente fala liquidez imediata, é que você consegue resgatar imediatamente o dinheiro que você investiu. E tem uma pequena observação, que é a liquidez imediata em um dia útil após o investimento. O que isso significa? Que se você investir numa quarta-feira, por exemplo, você só vai conseguir resgatar um dia útil depois. Então, se você investiu na quarta, você só vai conseguir resgatar na quinta. Então, se você investiu na sexta-feira, por exemplo, o seu dinheiro vai ficar preso o final de semana todo e você só vai conseguir resgatar na segunda-feira. Então, é liquidez imediata após um dia útil. Passou esse primeiro dia útil do seu investimento, aí sim, você vai conseguir resgatar imediatamente. Solicitou o resgate imediatamente, independente de horário, o dinheiro vai estar na sua conta. E aí, quando você vê falando que é a liquidez D mais um, é D, o dia que você solicitou o resgate, mais um, ou seja, mais um dia útil. Então, se você pediu o resgate numa terça-feira, você vai receber um dia útil depois. Quarta-feira. Quarta observação, risco e garantia. Todo investimento que você fizer vai ter um risco. Até o investimento mais seguro do Brasil, que é quando você empresta dinheiro para o governo através do Tesouro Direto, tem risco. Assim como aconteceu com a Argentina do país quebrar, quem investiu na Argentina, quem tinha dinheiro emprestado para o governo da Argentina, perdeu dinheiro. O poder de compra das pessoas foi corroído pela inflação. Então, todo investimento tem risco. Mas entenda que quando a gente fala de risco, nem sempre é algo que a gente precisa se preocupar, porque o risco ele vai existir independente de qualquer coisa. Mas no caso desse investimento, o risco é muito baixo. E uma outra coisa que eu quero explicar para vocês é a relação risco e retorno. Por exemplo, esse investimento é um investimento onde você consegue investir um valor a partir de R$1 até sem limite de valor, onde você vai ser remunerado 100% do CDI e você está emprestando dinheiro para o Banco Inter. O Banco Inter é mais arriscado do que o Banco Itaú, por exemplo. Então, o Itaú, nessa mesma modalidade de investimento que a gente está falando aqui, do Banco Inter, o Banco Itaú vai te pagar um pouco menos. Ao invés de te pagar 100% do CDI, ele pode te pagar 98% do CDI, com as mesmas condições, te proporcionando uma liquidez imediata, uma rentabilidade um pouco menor e uma segurança maior. Não necessariamente a segurança é maior porque tem o FGC, que a gente vai falar daqui a pouco. E assim como o Itaú te paga menos do que o Banco Inter para você deixar o dinheiro lá, existem bancos que são mais arriscados, menos conhecidos que o Banco Inter, que te pagam mais. Por exemplo, ao invés de pagar 100% do CDI, existem alguns bancos que podem te pagar 120% do CDI, 110% do CDI, 102% do CDI e, consequentemente, é um risco maior. E a gente também tem que levar em conta a praticidade e o objetivo
objetivo que você vai deixar o dinheiro ali. Então, se o dinheiro que você for deixar no Banco Inter for um dinheiro que você, uma reserva de emergência, por exemplo, você vai deixar paradinho, rendendo ali, e caso você precise, você tenha a praticidade de resgatar, é uma ótima opção. Agora, se você quiser colocar a reserva de emergência em uma corretora e ao invés de te dar liquidez imediata, te dar liquidez D+2, por exemplo, vai demorar 2 dias para tu resgatar, vai ter que entrar, seja um pouco mais burocrático, não seja um banco que você use com frequência e te pague um pouco mais, como o valor não é alto, eu prefiro deixar no Banco Inter pela praticidade. Então, quando a gente for escolher qual investimento a gente vai fazer, a gente tem que levar isso em consideração. Praticidade, o banco que você já usa, sabe? O banco que é fácil de investir, de resgatar, algo que seja prático, que não seja muito difícil de você fazer investimento, de você solicitar o resgate, essas coisas. Felipe, mas beleza, imagina, eu coloquei o dinheiro no Banco Inter, fiz esse investimento no CDB do Banco Inter e o banco quebrou. O que acontece com o meu dinheiro? Eu perco? Não, você não perde, porque tem algo chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele serve para proteger os investimentos que estão em risco de crédito dos bancos. Então, caso o banco venha a quebrar, você recebe o seu investimento acrescido dos juros até a data que o banco quebrou. Só que tem algumas condições. Não são condições, mas são limites, algumas regrinhas. O limite que você recebe do FGC é 250 mil por conglomerado, ou seja, se tiver um banco que é dono de um outro banco e você tiver mais de 250 mil investido somados nos dois, por exemplo, você tem 200 mil no banco A e você tem 100 mil no banco B, totaliza 300 mil. Só que o banco A é dono do banco B. Então você não recebe 250 mil desse e 250 mil desse. Você vai receber 250 mil dos dois, porque os dois estão dentro de um conglomerado, entendeu? Tem um dono, tem um banco que é dono do outro banco. Então é 250 mil por conglomerado de banco com o limite de 1 milhão. Então, se você tiver, por exemplo, 200 mil no Banco Itaú, 200 mil no Banco Inter, 200 mil no Nubank e 200 mil na XP, por exemplo, e aí com o rendimento você passou a ter 250 mil em cada banco, que totaliza 1 milhão de reais, aí você consegue, caso todos os bancos quebrem, o que é muito improvável, você consegue ter o seu dinheiro de volta pago pelo FGC, esse limite de 1 milhão. Se passar de 1 milhão, você só vai receber o 1 milhão. Então é recomendado sempre você colocar um pouco menos do que esse limite, para com os rendimentos evitar de passar desse limite de 250 mil por conglomerado, por banco. Então, resumindo, se o banco quebrar, você não vai perder o seu dinheiro por conta do FGC, respeitando esses limites que eu falei. Agora vamos para a prática. Como efetivamente, na prática, eu invisto no CDB do Banco Inter, que tem liquidez imediata e que rende 100% do CDI. Vou gravar a tela do meu celular, acompanha aqui comigo. Abrindo aqui o Banco Inter do meu celular, e aí abrindo aqui o aplicativo, a gente vem aqui na opção Investir. E aí vai abrir essa tela, a gente vai aqui na opção Renda Fixa, clicou na Renda Fixa, e aí vai ter várias opções de investimentos. A que nós queremos é a primeira, CDB liquidez diária, rende até 102% do CDI, só que na verdade, se for valor acima do pré-estabelecidos por ele, vai render até 102% do CDI. Mas se o valor for inferior, normalmente valores que começam de R$1, eu acho que vai até 200 mil, rende 100% do CDI. Enfim, a gente vai clicar nessa opção aqui. Às vezes ela não aparece de imediato. A gente tem que pesquisar mais para baixo. Mas é essa aqui. Se não tiver aqui logo no início, a gente desce um pouquinho, procura ela que a gente vai achar. Então a gente clica aqui e aí já aparece a opção para a gente investir. A gente escolhe o valor que a gente quer. Tá vendo? O investimento mínimo é R$1, ó. O resgate é imediato. A data de vencimento é, caso você não mexa, não resgate esse valor, quando chegar essa data de vencimento, esse valor vai cair na sua conta automaticamente. E basta você colocar o valor que você quer investir aqui. Por exemplo, vou colocar aqui R$100 para exemplificar. E você vem aqui embaixo e clica em investir. Clicou em investir, confirmou, vai autenticar. Pronto. Aplicado com sucesso. E aí é só esperar que daqui a pouco já vai aparecer a tua aplicação. Então agora, além de você aprender a investir no CDB do Banco Inter na prática, você também entendeu melhor sobre liquidez, CDI, FGC e risco de um CDB e algumas comparações com outros bancos. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E agora me fala, será que vale a pena enviar esse vídeo para alguém, algum amigo, algum parente que não conhece esse investimento do Banco Inter?
Nunca ouviu falar em CDB, CDI, 100% do CDI, nem nada? Será que vale a pena enviar esse vídeo para essa pessoa passar a ter esse conhecimento? Eu acho que vale, hein? Eu te agradeço por você assistir até aqui. Estamos juntos e um forte abraço.